Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre renda, produto nacional e produto per capita. Vamos embora? Bom pessoal, antes de começar a falar sobre o agregado macroeconômico que vamos ver nessa aula, o PIB, PIB per capita, a gente vai falar sobre os livros que nós vamos usar no curso. Esses são os dois principais, a Introdução à Economia e Macroeconomia, que são do Menkyo. Depois a gente vai também usar o Micro e Macro, Economia Micro e Macro, do Vasconcelos. E por último, o livro de Introdução à Economia, do Paul Krugman. Esses são os 4 livros que eu vou usar no curso. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 23 do primeiro livro, o livro do Menkyo. E a gente vai falar sobre PIB, PIB per capita. Antes de falar sobre PIB, é bom a gente lembrar o que é a macroeconomia. Essa macroeconomia, ela trata da evolução da economia como um todo, uma análise e determinação do comportamento dos agentes econômicos que participam desse grupo, dessa economia. A macroeconomia, ela engloba alguns principais agregados, a gente estuda esses agregados para estudar a economia. São eles renda, emprego, produto nacional, desemprego, investimento, estoque de moeda, poupança, taxa de juros, consumo, balança de pagamentos, nível geral de preços e taxa de câmbio. A gente vai ver um pouquinho de cada um deles aqui nesse curso. A gente vai, depois dessa primeira aula, falar sobre inflação e nível de preços. Depois a gente começa a falar e a abordar o salário e o desemprego. Depois a gente vai falar sobre o sistema monetário, oferta e demanda de moedas. Aqui nesse outro módulo a gente vai fazer uma coisa mais gráfica, encontrando um equilíbrio entre oferta e demanda de moedas. Depois a gente vai falar sobre o crescimento econômico e os determinantes do crescimento econômico. Vamos falar sobre o sistema financeiro nacional. E por último o modelo de renda-gasto, que é um modelo que vai usar essas variáveis para estudar a economia. Essa aula, basicamente, a gente vai entender como é medida a produção de uma economia, a definição e aprender a calcular o PIB nominal, o PIB real, e depois a avaliação entre o PIB real e o bem-estar da sociedade. Esse é o conteúdo que a gente vai falar aqui. Eu já conversei com vocês sobre a maioria desses temas na aula passada, e aqui eu vou passar só rapidamente, conceito por conceito, para vocês terem um vídeo para estudar posteriormente. Bom, pessoal, a primeira questão aqui é a seguinte: por que a medida de produção de uma economia é importante? Por que a gente precisa entender esse processo? Bom, você pode gastar até o limite da sua produção, que é, para a maioria das pessoas, o trabalho remunerado, o salário. Então, você pode gastar a maioria, o seu limite do salário, exceto se conseguir um empréstimo ou uma doação. Aí você pode gastar mais do que isso. Quanto maior for o seu salário, maior poderá ser seus gastos, correto? Da mesma forma, um país ele pode consumir até o limite de sua produção, ou seja, de sua renda, exceto se conseguir um empréstimo ou uma doação também. Maior produção determina prosperidade da nação e não maior quantidade de dinheiro. O governo pode imprimir mais dinheiro, isso é possível, a gente vai ver numa próxima aula, mas o país continua com o consumo limitado pela produção. Então, por isso é importante estudar a produção de uma economia. Bom, vamos ao conceito de produção. Na produção são gerados todos os bens e serviços necessários à vida humana e, concomitantemente, é gerada toda a renda, que será distribuída entre os agentes econômicos que participam dessa economia. Aí na tela vocês estão vendo o fluxo de bens e serviços. Você tem as famílias e as empresas. As famílias, elas prestam serviços para as empresas, fazendo o quê? Produzindo. Então aqui é o caminho do fluxo real, que é o fluxo de bens e serviços, que é o que está com a linha reta e que está com a linha preenchida, e o fluxo monetário, que é o dinheiro, é a linha pontilhada aqui, que tem um fluxo contrário. A empresa, ela vende serviço para a empresa e recebe dinheiro, recebe salário. E as próprias famílias são donas das empresas. E as empresas colocam os bens no mercado para serem vendidos, e esses bens são comprados pelas famílias com o dinheiro que elas
trabalham, elas ganham da empresa, né, da produção. Então, esse é o ciclo real de bem e o ciclo monetário. Levando em consideração aqui que esse é um modelo bem simples, não leva em consideração o governo ainda, tá? Então, esse aqui é só entre famílias e empresas e os donos das empresas são as famílias. Então, esse se chama o diagrama de fluxo circular e ele funciona da seguinte maneira, como eu expliquei para vocês. Famílias produzem e compram bens. O PIB é igual ao total de despesas das famílias no mercado de bens e serviços. E é igual também ao total de salários, aluguéis e lucros pagos pelas empresas no mercado de fatores de produção. Na aula eu mostrei para vocês esse vídeo sobre como está o PIB agora, mas estava sem áudio e eu vou pôr o áudio agora para a gente ouvir esse vídeo. E pronto, lá vem ela, estou de olho nela, rodou a vinheta, bora falar aqui de economia. E a gente que está aqui falando do agro, é porque não dá para balizar a nossa vida por quem tem mais poder fala mais, ou quem tem mais grana manda mais e os outros que ouçam, né? Mas o agro puxa muito o nosso PIB brasileiro, que, aliás, o PIB brasileiro cresceu em 1,9% no primeiro trimestre deste ano, acima das expectativas, como é bom dar boa notícia. Conte-nos o resultado, por favor, Elaine. Então, foi 1,9% se a gente comparar com o último trimestre do ano passado. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, Elisa, cresceu 4%. Teve um crescimento bem acima do que o mercado esperava, quase o dobro do que o mercado esperava. Enfim, para você ter uma ideia, aí, muitos economistas aí estavam com uma média abaixo e agora vão ter que refazer todas essas contas de crescimento para esse ano, né? A gente lembra aí, a média deles pro ano é 1,3%, do governo está em 2%. Todo mundo achava muito otimista, mas os dados que estão vindo, né? Enfim, a agropecuária, como você disse, teve a maior alta, subiu 21% em relação ao fim de 2023. 21% é o maior avanço do setor desde 1996. Nossa! E junto com o agro, dois setores da área de serviço, porque o agro é o agronegócio, né? E acaba puxando outras coisas, né? Acabaram também sendo estimulados. O transporte, por causa do transporte dos produtos agrícolas, né? E também a armazenagem. E o que está acontecendo na agricultura, né? A gente teve um bom desempenho da lavoura, com uma safra e uma produtividade melhor do que a do ano passado. Por exemplo, soja, né? A expectativa é que a gente tenha uma safra recorde este ano. Outra cultura que tem safra importante também, previsto recorde, é a de milho, né, para este ano. E os gastos com consumo, que também é um peso importante aí do PIB, do crescimento, eles subiram em relação ao mesmo período do ano passado, né? Teve um aumento aí de 3,5%. Entre os motivos, segundo o IBGE, teve um aumento da massa salarial real, né? Ou seja, descontada aí a inflação. Por falar em inflação, a gente tem visto queda da inflação aí nos últimos meses, né? Dos reajustes de preços, e isso também ajudou a manter o poder de compra do trabalhador, né? Então, massa salarial real, poder de compra preservado, porque índices de inflação aí vindo mais baixos, né? E a gente também teve a volta do Bolsa Família. Isso que eu ia te perguntar, se a volta do Bolsa Família pode ter dado uma balançada boa. Sim, hein? Porque ela veio também com um aumento do benefício, né? A gente tem, por exemplo, um benefício de R$150 extras para famílias que têm crianças aí de 0 a 6 anos, né? Para grávidas, enfim, né? Também a gente está tendo uma retomada do mercado de trabalho, né? Ainda que ele esteja se desacelerando, né? O CAGED mostrou aí uma desaceleração, ainda assim é vaga de trabalho positiva, é mais vaga de trabalho sendo criada do que demissão. E isso tudo afeta no consumo das famílias, né? Agora, vai desacelerar, né, nos próximos meses? A safra da soja, que está empurrando aí muito do nosso crescimento, ela é concentrada aí no primeiro semestre do ano, né? A gente ainda tem uma taxa de juros bem elevada, de 13,75%,
que não caiu ainda, né? Então, assim, tudo isso acaba diminuindo um pouco acesso a crédito. Claro, é. A soja aí concentrada no primeiro semestre, a gente já não vai ter esse efeito aí da agricultura no Mais segundo pra frente, semestre, né? Então, assim, a expectativa é que a gente não tenha esse pibão de 4%, mas ainda assim fecha aí com um PIB considerável. Perfeito. Tá aí a notícia, então. Resultado bom, hein? PIB registra alta de 1,9% no primeiro trimestre de 2023. Gostamos de começar o jornal assim. Obrigada, Elaine. Já conversaremos novamente. Bom, como vocês viram no vídeo, o agro é bem importante no PIB brasileiro. Ele faz a diferença e ajudou aí o crescimento do primeiro trimestre de 2023. Agora, a gente vai falar um pouco mais teoricamente dessa produção. A realização da produção é possível através da utilização de fatores, e eu posso englobar todos os fatores dentro de três grupos. Trabalho, L, representado por L, capital, representado por K, e recursos naturais, RN. E aí eu vou fazer a elaboração de produtos através de uma combinação desses três fatores. A gente vai lembrar aqui que o PIB de um país ou região representa tudo que aquela região, toda a produção daquela região em unidades de produtos da economia, num dado período de tempo a preços de mercado. A produção, então, são as transações econômicas com valores de mercado. Aí eu pergunto a vocês, como que a gente vai somar a produção de paçoca, remédio e avião se são bens totalmente diferentes? A gente vai usar o valor monetário de venda de cada um desses produtos. Por isso, a gente chega num denominador comum, que é o PIB, o valor em reais da produção brasileira. Então, a gente vai pegar o preço da paçoca, o preço dos remédios, os preços dos aviões e componentes, e aí vai juntando para ver quanto que o país, né, produziu, tá? Essa é a questão. A gente vai juntar lata de Coca-Cola junto com sapato, junto com roupas, e a maneira de juntar isso é pelo valor de cada bem, tá bom? A gente tem o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma dos valores dos bens e serviços produzidos nessa economia. O produto interno, quer dizer que é produzido dentro do próprio país. O produto bruto, quer dizer que ele não sofre a diminuição da depreciação. E o valor aqui é em unidade monetária, como já está no Brasil o valor em reais. E o período ele pode ser trimestre, anual. Esses são os conceitos que vocês precisam saber sobre isso. A gente vai fazer a primeira avaliação do PIB via valor agregado, que é calcular o que cada ramo da atividade adicionou ao valor do produto final, do produto, do bem ou do serviço final, em cada etapa do processo produtivo. Essa é uma forma de avaliar o PIB de uma região. Então, vamos ao valor adicionado, que a gente vai chamar de VA aqui. VA é igual a VP menos CI. VP, o valor da produção, ICI, o consumo intermediário. Aí, digamos, a gente vai produzir um pãozinho, e para produzir esse pãozinho, na padaria, a gente precisa comprar trigo. E o trigo, ele é plantado por uma outra empresa, por exemplo, e tratado, e depois ele é moído, o grão, para transformar em trigo. E cada parte desse processo aqui, ele agrega valor ao produto. Então, a gente vai somar isso por valor agregado em cada parte do processo para ter o valor do PIB. Senão, a gente teria dupla contagem. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Imagina uma empresa que produz um bem que é vendido a R$2, ela produz 5 mil unidades. Então, o valor de venda desse produto, o valor final, é de R$10 mil. Só que aí, para produzir esse produto, ela compra de matéria-prima R$3 mil em matéria-prima, ela contrata pessoas para trabalhar, para produzir, paga um salário de R$5 mil, tá? A soma dos dois dá o que a gente chama de despesa operacional, e ela tem uma receita líquida de vendas, ou seja, um lucro de R$2 mil. Então, qual é o valor que a firma acrescentou a esse produto? Ela pegou um produto que valia R$3 mil, que é a matéria-prima, e fez esse produto virar um produto no valor de R$10 mil. Então, o que ela adicionou aqui foi R$7 mil.
Tá? Esse é o valor adicionado e esse valor que entraria no PIB. Esse aqui é um exemplo do café que eu dei para vocês lá na sala de aula também. Você pode somar isso pelo valor bruto da produção, que no final aqui R$3.000, ou você pode somar com o valor agregado, o valor agregado de cada ramo, né, de cada parte do processo. E ele vai ser igual, R$3.000 aqui, R$3.000 aqui. Esse é o exemplo do café, tá? De compra do insumo para fazer café, por exemplo, o pó, o coador, tudo isso, o açúcar, e o quanto que agrega valor, a cafeteria agrega valor e transforma isso em R$3.000. Então isso aqui é só um exemplo também. E esse fluxo é aquele fluxo de bens e serviços que a gente viu antes. Existe uma empresa, uma família que produz o grão do café e ela vende esse grão para uma empresa que vai fazer todo o processo para transformar em um pó que outra empresa vai vender o café, e assim funciona, e essas pessoas são pagas por isso, e essas pessoas gastam dinheiro nesse sistema também com outras mercadorias. Então, por isso é o fluxo real de bens e serviços e o fluxo monetário. Vamos agora ao conceito de PIB per capita. O PIB per capita refere-se a tudo que é produzido dividido pela quantidade de pessoas que tem nessa região. Tá? É uma medida fortemente afetada pela distribuição de renda, mas é uma medida ainda assim que a gente usa para entender o padrão de vida de uma região. Aqui eu tenho um quadro que mostra para vocês quais são os países que têm a maior renda per capita do mundo. Aí a Singapura em primeiro lugar, a Suíça em primeiro lugar, depois a Singapura, depois os Estados Unidos, Austrália, Holanda, nessa ordem de referência aqui, que em unidades de a mesma moeda, no caso em dólares. O Brasil está abaixo aqui, bem abaixo, uma posição bem abaixo. Temos uma renda per capita de $8.538 por ano. Aqui no gráfico a gente pode ver o PIB per capita ao longo do tempo do mundo inteiro. Então isso aqui é um somatório de tudo que é produzido pelo mundo. Isso tem uma tendência de crescimento e faz sentido porque a gente acaba investindo em tecnologia para produzir mais com menos. Então a gente vai evoluindo a cada período de tempo via tecnologia, via conhecimento, e a população também vai crescendo. Então faz sentido que ao longo do tempo a gente tenha uma tendência positiva nesse PIB per capita, esse do mundo. Só para lembrar que existem várias formas de medir o PIB. A gente viu a de valor agregado, mas tem uma que é pela ótica da renda e a outra pela soma dos gastos efetuados pelos consumidores, empresas e governos. Essa que a gente vai estudar mais tarde. Então, existem essas três formas de somar o que é produzido e ter esse valor do PIB. Lembrando que se você fizer pela via 1, 2 ou 3, você vai ter o mesmo valor no final, tá bom? Pela ótica da despesa ou gasto, eu tenho o PIB, que eu represento por Y, que também é a despesa. Os bens e serviços produzidos serão adquiridos por consumidores, firmas e governo. Logo, a soma dos gastos efetuados pelos indivíduos, pelos agentes, família, empresa e governo, na compra de bens e serviços, é igual aí ao PIB do país, é igual ao valor agregado da economia. Aí aqui eu tenho uma representação matemática para a ótica de despesa e gasto. Y é o PIB, que é igual à demanda agregada, que é igual a C mais I mais G mais X menos M, sendo C o consumo das famílias, tá? E o consumo e o investimento em bem de capital, investimento em maquinário, equipamentos para crescer a produção. O G é o gasto do governo. O X é a exportação de produtos e o M a importação de produtos. E esse aqui é uma forma de calcular o PIB, tá? Aqui eu chamo de XL, é a exportação líquida, que é a exportação menos a importação. É bom lembrar, pessoal, que tem alguns componentes que não entram no PIB. A gente vai falar sobre alguns agora. Os componentes que não entram no PIB, por exemplo, são as produções domésticas e o que é produzido e consumido de forma
de forma muito específica. Por exemplo, se você tem uma vizinha que faz um brigadeiro gourmet e ela vende isso para os vizinhos, isso não entra na contagem do PIB. São produtos que são itens feitos de forma muito artesanal, vamos dizer assim. Hoje em dia até tem uma ajuda do MEI, por exemplo, que faz com que você compute essa produção, mas é bem mais complicado do que você computar a produção de empresas, microempresas, empresas médias e grandes. Produtos ilícitos como drogas não entram na conta do PIB, e produtos falsificados também não entram na contagem do PIB. Problemas ambientais. O PIB, quando você produz, você gasta recurso natural, como a gente viu, e você, quando faz isso, você produz uma externalidade negativa, que a gente viu isso em microeconomia, quando você causa um dano à sociedade. Vamos agora falar sobre o PIB nominal e o PIB real. O PIB nominal, ele mede a produção de bens e serviços avaliada a preços correntes, e o PIB real mede a produção de bens e serviços avaliada a preços constantes. Agora a gente vai passar para o conceito de PIB, ou Produto Interno Bruto, e PNB, Produto Nacional Bruto. O PIB mede o total de valores adicionados produzido por firmas e empresas operando no Brasil, independentemente da origem do seu capital. Por exemplo, você conta aqui o que empresas internacionais estão produzindo no país. O Produto Nacional Bruto e a Renda Nacional Bruta são agregados que consideram o valor adicionado gerado por fatores de produção de propriedades de residentes. Há fatores de produção, como capital e trabalho, produzindo no país e fora desse país. Por exemplo, parte da produção é feita na China, na produção da Apple, mas isso entra no Produto Nacional Bruto dos Estados Unidos, porque a Apple é uma empresa americana, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com a diferença entre PIB e PNB. PIB e PNB, a gente leva em consideração o envio e recebimento de juros, lucro, dividendo, aluguel, royalties e salários. Então isso que vai lá para fora e que vem lá de fora também entra nessa questão sobre o pagamento e recebimento de valores. Se eu recebo mais do que pago, então eu tenho uma renda líquida recebida do exterior, RLR. Se eu recebo menos do que eu pago, então eu tenho uma renda líquida enviada para o exterior, RLE, tá? O período de crescimento positivo do PIB, dessa produção que a gente estudou, é chamado de expansão econômica. E o período de crescimento negativo, PIB, é chamado de recessão econômica. Então, quando esse PIB ele cresce por alguns semestres ou alguns períodos consecutivos, eu tenho uma economia que está em expansão. Quando esse PIB cai por períodos consecutivos, eu tenho uma recessão na economia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, e até o próximo vídeo.